Boa noite. Então, boa noite a todos, né? Vamos aqui dar início à nossa aula de anatomia humana de hoje. Hoje todo mundo remoto, né? A gente finalizou na quinta-feira exatamente entrando aqui nos músculos, né, do membro superior. E aí a partir daqui exatamente que a gente vai dar continuidade, tá? Nós temos aí principalmente, né, como músculos do ombro, os músculos deltoide, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, redondo maior e subescapular. E aí a gente vai ver cada um deles, né? Agora. A gente tem o trapézio, né? Que ele vem, né, lá ainda da musculatura torácica, né, dorsal, mas ele se estende, né, até o ombro, então ele faz parte da musculatura do ombro, e ele vai ter ação na cabeça de extensão, inclinação, rotação e rotação contralateral, né? O trapézio, aqui novamente só uma imagem dele, né? Aqui de novo, né? Como é que ele vai fazer esse processo de rotação, de inclinação, né? E aqui a gente tem exatamente os movimentos, né? Que o trapézio, em concomitância aí com o esternocleidomastoideo, né? Fazem o processo de rotação, e os que fazem o processo de tração, né? A gente acaba sempre reforçando, sempre revendo um pouquinho, né, os músculos já vistos anteriormente, porque, como a gente já vem vendo, eles acabam se conectando, né? O trapézio, né, ele consegue fazer a flexão, né, e aí ele vai se utilizar também do semiespinal e do esplênio da cabeça, o escaleno e a parte superior do trapézio. O músculo deltoide, né, é um músculo que nós vamos trabalhar muito com ele, as administrações via intramuscular realizadas no braço, elas são realizadas aí no deltoide, né? Essa é uma via de administração muito popularmente conhecida por nós, né? É uma área, né, onde a gente também costuma fazer muita administração de vacinas, né, que são usualmente tem um volume de infusão de administração pequeno, tá? E algumas, inclusive, não são nem intramusculares, então a única coisa que a gente faz ou é modificar o ângulo da agulha, ou utilizar uma agulha menor, né, de extensão menor. O deltoide, ele tem como ação a abdução do braço, ele auxilia nos movimentos de flexão, extensão, rotação lateral e medial, flexão e extensão horizontal do braço, e ele consegue, ele possibilita, né, a estabilização da articulação do ombro, tá? Então, o deltoide, ele é muito, muito importante aí nesse conjunto para a manutenção, né, do ombro. O músculo supraespinhal, né, ele vai ajudar na abdução do braço, né, percebam aí, desculpe, de acordo com a localização dele, vou ligar aqui o ponteiro, a localização dele, né, ele vai fazer esse puxamento aqui do braço para fazer a abdução do braço. Nós temos o infraespinhal, né, ele vai ficar aqui muito sobre a omoplata, e ele vai puxar, né, fazer a rotação lateral do braço. Então, quando eu faço
esse movimento, né, é o infraespinhal que vai propiciar, tá? O supraespinhal é esse movimento, né? Ele vai puxar aqui. O redondo menor, ele vai ser responsável pela rotação lateral do braço, né? Essa rotação lateral, ela vai ser esse movimento, né? E também a adução do braço, né? Quando você abaixa, então ele vai puxar, vai fazer esse movimento. O redondo maior, né? Ele faz a rotação medial, faz a adução e extensão da articulação do ombro, né? Então ele vai se conectar com os demais músculos, tanto do ombro como do braço, a exemplo do deltoide, exatamente para fazer esses movimentos. A gente tem o subescapular, ele vai ser responsável por fazer a rotação medial, né, que é esse movimento para dentro, e a adução do braço, tá? Então, esses dois movimentos, principalmente, o subescapular vai ser o responsável. Com relação a todos os músculos do ombro, né, a gente tem aí a vista anterior, vamos ter os tendões, né, e os ligamentos que vão envolver o acrômio, o processo coracoide, que vão envolver aí todo o ombro, né, e a partir desses tendões, né, vão surgir os músculos, e esses músculos vão exatamente serem aí os responsáveis por essa movimentação braço-ombro. Bom, nós temos aí uma vista posterior dos músculos do ombro, né, onde nós vamos ver principalmente o músculo trapézio, né, os músculos romboide menor e maior, o semiespinhoso e o esplênio da cabeça, o levantador da escápula, o supraespinhal, o músculo redondo menor e o maior, e o músculo deltoide, né? Então, esses vão ser os principais responsáveis, né, pelos movimentos do ombro. Numa vista posterior, nós temos a mesma conjuntura, né, de músculos que vão fazer todo esse processo de movimentos que a gente acabou de mencionar, tá? Ainda nos músculos do ombro, né, a gente tem o manguito rotador, que é a sua função principal é manter a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide, né? Que isso vai fazer com que haja o reforço, né, da cápsula articular e resistir ativamente a deslocamentos indesejáveis da cabeça do húmero em direção anterior, posterior e superior. Ou seja, ele vai fixar, né, aqui a cabeça do húmero na cavidade glenoide, né, que é onde a cabeça do húmero é encaixada, certo? Então, esse encaixe, ele vai ser sustentado pelo manguito rotador. E aí a gente vê, né, exatamente ele puxando, recobrindo, né, passando por baixo do corpo escapular, né, da espinha escapular, e puxando, né, para o tronco, para a caixa torácica, para a omoplata, essa cabeça do húmero, tá? Os músculos do braço são divididos em duas regiões, né? A gente tem a região anterior e tem a região posterior. Na região anterior, nós vamos ter bíceps braquial, braquial anterior e o coraco braquial. E na região posterior, nós vamos ter o tríceps braquial, né?
O bíceps braquial é aquele famoso, ó aqui meu muque, né? Ó aqui o meu músculo, né? Que é esse exatamente, muito buscado o seu desenvolvimento pelos homens, né? Então, é esse que você faz a posição, né, de força e ele aparece. Então, esse é o bíceps braquial, tá? E percebam que ele fica por baixo, né, do deltoide. Pega um pouquinho aqui o deltoide, dando essa cobertura. E ele tem como principal função a flexão do cotovelo, exatamente porque ele liga, né, tanto a omoplata como o ombro à região do cotovelo, né? E a supinação, né, do antebraço, tá? Então, a gente tem aí essas principais ações. O braquial anterior, né, ele é também localizado ainda no úmero, né, recobrindo o úmero, e aí ele já fica nessa porção, né, mais inferior, interna, e ele dá um subsídio muito grande, né, para que haja a flexão do cotovelo. O coracobraquial, né, ele faz uma ligação entre o úmero e a omoplata, né? Essa ligação ela vai permitir que tenha como ação a flexão e a adução, né, do braço. O tríceps braquial, ele é esse músculo, né, mais posterior que nós temos no braço, certo? Ele também é um músculo muito buscado, né, o seu desenvolvimento, a sua hipertrofia. Ele é um músculo que nós mulheres, ele é muito difícil de desenvolver, né? Nós temos uma grande dificuldade de desenvolvimento dele, tá? E aí por isso que a gente acaba ficando com essa região, né, do braço muito flácida, tá? É muito comum nós mulheres termos essa região muito flácida. Ele vai ficar exatamente localizado nessa região aqui mais posterior, tá? Ele é responsável, né, por auxiliar aí na extensão do cotovelo, certo? A vista anterior do braço, né, de forma completa, o que a gente vai ter, né? Nós vamos ter aqui o bíceps, né? Ele é um músculo, né, mais longo, tá? A gente tem a cabeça curta do bíceps, e aqui a gente tem a cabeça longa do bíceps, tá? Mais em conjunto. E eles são bem nessa região recobertos, né? Pelo deltoide, como eu já tinha falado para vocês. Nós vamos ter aqui mais internamente, né? O coracobraquial, e aqui por baixo do bíceps, a gente vai ter só um minuto, gente. A gente vai ter aqui por baixo, né, do deltoide, a gente vai ter o braquial, né? O músculo braquial. Bom, aqui a vista anterior, com uma dissecação profunda, né? Onde a gente consegue visualizar melhor o coracobraquial e o músculo braquial, né? Que por cima desses dois a gente vai ter o bíceps, né? E recobrindo aqui a origem do bíceps, nós vamos ter o deltoide. Aqui é a mesma coisa. Desculpem. Aqui a vista posterior, né? Com a dissecção superficial.
aqui a gente está vendo o tríceps, né? Vamos ter, basicamente, nessa vista posterior, o tríceps e também o deltoide, ele vai dar uma cobertura nessa região acima, né, do infraespinhal, né, e do redondo maior e do redondo menor, tá? E aqui nessa região a gente ainda tem também, né, o trapézio finalizando mais ou menos a nível de ombro. Numa dissecção profunda, né, nós vamos ter a visualização de tendões, de nervos, né, artérias, tá, mais profundos. Os músculos do antebraço, eles são divididos em 3 regiões, né? A gente vai ter a região anterior, região lateral e região posterior. Na região anterior, oi, amor. Na região anterior, nós vamos ter o pronador redondo, o flexor radial do carpo, né? E o palmar longo, e ainda o flexor ulnar do carpo. Oi. Oi. Vai, meu amor, pra lá, vai, que não tá dando. Tá. Beijo. Tchau. Tchau. É bom que tem um futuro doutor aí, né? Pois é, né? Fica aqui olhando. E aí, a gente tem, a nível de segunda camada, né, o flexor superficial dos dedos. A nível de terceira camada, o flexor profundo dos dedos e o longo do polegar. E na quarta camada, nós temos o pronador quadrado. Na camada mais superficial da região posterior, nós vamos ter o extensor dos dedos, do quinto dedo, o ulnar do carpo e do arcônio. E na camada mais profunda, nós vamos ter o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar, o longo do polegar e o extensor do segundo dedo. A gente vai ver aqui melhor quando a gente estiver vendo as imagens, né? Pronto. Aqui a gente tem o pronador redondo, né? Nessa região do antebraço, nós temos uma quantidade, né? Uma diversidade maior dos músculos, exatamente porque eles auxiliam já no processo de abertura e fechamento das mãos, né? E do movimento dos dedos, tá? Então, além de termos músculos que vão ter contato com os músculos do braço para fazer processo, né, para intensificar os processos de flexão e extensão do cotovelo, a gente ainda vai os mais proximais da mão, que vão facilitar esses processos de movimentos dos dedos, tá? O pronador redondo, né, ele fica bem centralizado e ele vai ter como ação a pronação do antebraço e vai auxiliar na flexão do cotovelo, tá? Bom, o flexor radial do carpo, né, ele vai ficar também bem centralizado, mas mais inferior, e ele vai ajudar a ter como ação a flexão do punho e a abdução da mão, né, e ele tem um desvio radial, tá? Temos o palmar longo, né? Ele se liga lá no cotovelo, mas ele se conecta, né, com toda a extensão da mão, tá? Então, ele vai ajudar nesse processo, né, de movimentação, né? Por isso que, às vezes, também, quando se tem alguma lesão, alguma inflamação, né, desses músculos da região da mão, a gente sente, né, lá no cotovelo, né, ou internamente ou externamente, tá? Ele vai ser responsável, sobretudo, pela flexão do punho, né, pela tensão da aponeurose palmar e
pelo retináculo dos flexores. Temos o flexor ulnar do carpo, né? O próprio nome já está direcionando a gente para identificar qual é a ação dele, né? Ele vai exatamente estar na flexão do punho e na adução da mão, exatamente pelo desvio ulnar que ele vai conseguir promover. Nós temos o flexor superficial dos dedos, né? E aí eles vêm num conjunto, né, muscular longo e vão se direcionar a nível ulnar, né? E vão se direcionar a todos os dedos. E a gente tem um mais próximo que vai se direcionar para o polegar. Então, a principal ação do superficial dos dedos vai ser a flexão do punho e do segundo ao quinto dedos, certo? O flexor profundo dos dedos, ele vai promover a flexão de punho e do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, tá? Então, ele não mexe com o dedão, com o polegar. O flexor longo do polegar, né? Esse é específico, ele vai fazer o processo especificamente do polegar. Nós temos o pronador quadrado. Esse pronador quadrado, ele é um músculo que está muito associado a movimentos, sobretudo de rotação da mão, do punho, né? Então, atividades, né, que envolvam essa movimentação, ela pode ocasionar lesão. Tá lá. Ela pode ocasionar lesões, né, nessa região, tá? Nós temos o extensor dos dedos, que, obviamente, o próprio nome já está nos sinalizando qual é a sua atuação. Nós temos o extensor do quinto dedo, né, que é o dedo mínimo. Nós temos o extensor ulnar do carpo, que vai fazer a extensão do punho e a abdução da mão. Nós temos o ancônel, né, que ele vai ajudar na extensão do cotovelo, né? E ele é um músculo bem pequeno e bem localizado nessa articulação. O abdutor longo do polegar, a gente já viu. O extensor curto do polegar. Então, a gente tem aí músculos específicos, né, para a adução e para a extensão do polegar. Temos o extensor do segundo dedo, né, que é o índex. Temos o músculo braquiorradial, ele vem envolvendo, né, todo o osso radial, o osso rádio. Ele vai facilitar, vai ajudar na flexão do cotovelo, na pronação do antebraço e na supinação até o ponto neutro. Temos o extensor radial longo do carpo, que ele vai fazer a extensão do punho e a abdução da mão. Temos o extensor radial curto do carpo, né? Esse extensor curto do carpo, ele vai fazer basicamente esse movimento, né? Então, ele vai puxar, ele vai tracionar, né, o carpo. Temos o supinador, que ele vai fazer a supinação do antebraço. E aqui a gente tem uma vista, né, anterior da dissecção superficial dos músculos do antebraço, né? Então, a gente vem lá do braço ainda, a descida, o final, né, do bíceps. Temos aí a descida também do músculo tríceps, né, mais posteriormente. E aí temos artérias, né, veias, enfim, tendões. E a gente vai ter todo esse conjunto de músculos que a gente acabou de mencionar, né? Percebam, gente, que
na articulação, né, antebraço e punho, se tem uma grande quantidade, né, de tendões, flexores e adutores, né, extensores, e uma quantidade muito grande de músculos. Né? Então, uma lesão nesse tipo nesse local, nessa região, a gente vai ter Hã? Não. A gente vai ter uma série de situações, né, que a gente pode ter comprometimento, tá? Temos a vista posterior, né, com a dissecção superficial. Essa vista posterior, ela atinge, né, ela atua, desculpem, ela apresenta, né, aí todos os músculos posteriores, né, mais dessa região externa, né, onde a gente vê aqui o olecrano da una, do ulnar, né, e aí essa região mais externa é que a gente vai ter também um outro conjunto, né, que se estendem aqui por fora, de tendões, né, tendões extensores, tendões adutores, tendões específicos de cada um dedo, tendões, né? Por isso que às vezes a gente tem lesão em um tendão de um único dedo, né? No processo inflamatório, até que a dor pode ser mais generalizada, mas especificamente você pode ter contexto de lesão em uma única região, né? Temos uma dissecção mais profunda, né? E aí a gente já consegue ver, inclusive, os ossos, né? Rádio e una. Estou perdida, professora. Onde é que está essa dissecção? Me perdi. Certo. Deixa eu só ver aqui se na apresentação tá. Aqui, ó. A dissecção que ele fala é quando ele quando ele faz cortes, né? Como que os músculos fossem em camadas, né? E aí ele faz retiradas dessas camadas, né? Essa daqui é uma dissecção profunda, né? Da vista posterior, que é exatamente essa vista externa, né? Do cotovelo, né? Essa região, não sei se você está conseguindo ver na câmera. Então, é essa região que ele vai fazendo a dissecção. Né? E aqui é a dissecção profunda, ou seja, aqui estão apenas os músculos mais profundos dessa região do antebraço, certo? Certo. E aqui, que eu falei, a gente consegue ver os ossos, né? Porque eu tenho músculos. Sempre os músculos, eles vão ter essa cor mais rosada, né? Mais... tem uma cor salmão, sei lá, uma cor, né, um rosa diferente. E essa cor mais esbranquiçada para azulada, né, ela representa os tendões, tá? Então, e aí, como a gente sabe que eles seguem uma sequência, né? Eu tenho o músculo ligado ao tendão, então a gente vai sempre ver nesse formato, tá? Bom, eu tenho os rotadores, né? E aí eles vão exatamente fazer os movimentos, né? De rotação, supinação. Os principais, né? Que nós vamos ter é o pronador redondo e o supinador, bem como o pronador quadrado, né? Que é o do mais próximo da mão. Na vista anterior, a gente vai ter aí os flexores, né? Basicamente são os flexores radial, ulnar e o palmar, né? Então, o radial e o ulnar, eles vão se ligar às extremidades da mão,
e o palmar ele vai se ligar bem no meio, né, a nível de carpos. Os extensores, né, eles são em maior quantidade, né, a gente tem aí uma ramificação muito maior, finalizando nos tendões extensores, né, então a gente vai ter os músculos, sobretudo, extensor radial ulnar, extensor radial longo, o extensor do dedo mínimo, dos dedos, e o extensor do polegar. Os músculos da mão, eles são agrupados em 3 regiões, né? Onde a gente vai ter a região palmar lateral, né? Que seria a tenar, a região palmar medial e a região palmar medial. E aí a gente tem, né, os principais músculos que nós vamos encontrar nessas regiões. O abdutor curto do polegar, né? Que ele vai fazer a abdução e flexão do polegar. Então, esse músculo ele fica localizado exatamente no metacarpo. Desculpem, na falange. O flexor curto, né, do polegar vai ajudar, né, nesse movimento. A gente tem o oponente do polegar, que seria o músculo que vai ajudar, né, a fazer a oposição. Então, quando eu tenho os músculos que fazem a flexão, o oponente do polegar ele vai fazer a adução. Quando eu tenho os músculos que vão fazer a abdução, o oponente do polegar vai trabalhar no processo de flexão, tá? Exatamente para manter o equilíbrio nesse músculo. O adutor do polegar, né, ele vai estar conectado, né, muito mais a nível dessa regiãozinha aqui, tá? Se vocês pegarem na mão de vocês, vocês vão sentir, né, uma parte mais rígida, né, como se fosse um bife de carne. E ele é que vai fazer esse processo, né, de adução do polegar, certo? Essa região, esse músculo, ele tem muitas... Na verdade, todo o nosso corpo, né, a medicina alternativa, elas trabalham com técnicas, né, de massagem, descompressão, de movimentação, enfim. Uma série de pontos que nós vamos como é que eu posso dizer? Que vão ser úteis, né, para que a gente possa desenvolver, né, ou eliminar processos patológicos, né? E aí, um desses é esse adutor do polegar, né, que ele é muito indicado a massagem dele para diminuição de dores de cabeça, né? Temos o palmar curto, né? E aí ele vai atuar nas pregas transversais, na região hipotenar, né? Tem o abdutor do mínimo, que ele vai ser responsável pela abdução do dedo mínimo. O oponente do mínimo, no mesmo sistema que a gente tem o oponente do polegar, a gente também tem o oponente do mínimo, para buscar essa força contralateral contra a ação, né, dos demais músculos. A gente tem o flexor curto do mínimo, e a gente tem os lumbricais, né? Esses lumbricais, eles vão fazer todo o processo, né, de movimentação, né, dos nossos dedos. E a gente tem os lumbricais que vão ser responsáveis, né,
pelo primeiro e segundo músculo e pelo primeiro e segundo dedo e o terceiro e quarto músculo umbilical pelo terceiro e quarto dedo, né? Temos os interósseos palmares, né? E aí são basicamente 3 músculos que vão fazer essa ligação, né? Entre os ossos da palma da mão. Os interósseos dorsais, né? E aí eles são esses 4 músculos, né? Que ficam entre os ossos. E aí a gente vê uma imagem, né? De uma mão com o desenho de onde eles se localizam, né? Para que a gente compreenda. Parece uma pena, né? Uma penazinha. E membros superiores é o que nós temos de músculos, tá? Deixa eu só. Professora? Oi, só um minuto. Estou só abrindo aqui a continuação da aula, tá? Eu pensei que fosse da minha internet. Ah, não, é só. Pronto. E aí a gente vai, né, agora para os membros inferiores, né? E aí a gente tem os músculos da região glútea e parede lateral da pelve, os músculos da região anterior da coxa, os músculos da região medial da coxa. Esses músculos todos, eles atuam na articulação coxo-femoral, né? Esses músculos da região glútea, né, e parede lateral da pelve, a gente vai ter
glúteos médios, glúteos máximos, né? São os mais comumente visualizados. O glúteo máximo, ele tem ação de extensão e rotação lateral da coxa. O glúteo máximo, ele fica localizado bem nessa região, um pouco mais externamente à virilha, né? Ele vai fazer a estabilização do joelho durante a extensão, né? Até porque, deixa eu só ligar aqui o ponteirinho de novo. Ele vai fazer essa ligação, né? Coxo-femoral, mas ele vai se estender até o joelho, né? E aí, por isso, ele consegue fazer essa estabilização do joelho, certo? Nós temos o glúteo médio e o glúteo mínimo, né? Eles estão exatamente ligados, né? Ao fêmur, né? Eles fazem essa ligação mesmo, pelve com fêmur, e eles vão ter como ação a abdução e rotação medial do fêmur na articulação do quadril. É exatamente essa localização dele. O músculo piriforme e o gêmeo superior, né? Esses dois, que é esse aqui, ó, piriforme, né? E o gêmeo superior, tá bem aqui abaixo do piriforme, eles têm como ação a rotação lateral e a abdução da articulação do quadril. Temos ainda o obturador interno e o gêmeo inferior, tá? O obturador interno é bem aqui, e o gêmeo interno, aqui, o gêmeo inferior, eles fazem a rotação lateral e a abdução da articulação do quadril. É por isso que o nosso quadril ele consegue fazer esse movimento para frente, para trás, o movimento de rotação, o movimento de abertura para fora, né? E o fechamento só não é tão intenso por conta de que ele esbarra na outra perna, mas ele consegue afastar um pouco para frente e ainda rotar para frente. Por isso que a gente consegue cruzar as pernas, por exemplo, né? Sobretudo nós mulheres que não temos nenhum obstáculo, né? Temos ainda o quadrado femoral, que como ação ele tem a rotação lateral da articulação do quadril. Temos ainda os compartimentos musculares da coxa, né? O compartimento anterior, o compartimento medial e o compartimento posterior, tá? E ele tem essas fáscias de revestimento muscular da coxa, né? E vai enviar extensões para a profundidade, fixam na linha áspera e formam os septos, né? Então, esses septos intermusculares medial e lateral, eles vão separar o grupo muscular em compartimentos. Aqui é um corte, né? Que a gente consegue identificar essa separação, né, compartimental dos músculos da coxa, certo? Percebam que aqui, ó, em cada região dessa, você tem um grupo, né, de músculos diferentes que vão fazer os diversos processos. É aquela história da camada, né, que eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente estava vendo os membros superiores. A face lata, né, ela vai atuar, né, aí também nesse movimento. É um dos músculos que mais a gente consegue desenvolver, né, essa fáscia lata, né, e o trato iliotibial, né, aqui, vejam, a região glútea, né, aqui é uma visão lateral, tá certo? Aqui é a região glútea, o vasto lateral tá bem aqui e vem até aqui atrás, né? Que é esse músculo que a gente tem na lateral da coxa,
certo? Aqui a região já do joelho, né? Vejam que aquele músculo que eu falei mais superficial, ele se conecta, né, até o joelho, por isso que ele consegue promover a estabilização do joelho. Temos ainda, né, os músculos da região anterior da coxa, né, que a gente vai ter o psoas maior, o ilíaco e o psoas menor. Eles estão ligados, né, das vértebras até o fêmur, né, passando por toda essa região ilíaca, né, por isso que às vezes a gente tem, sobretudo as mulheres, né, quando começam quando estão grávidas, né, e o feto começa a crescer muito e empurrar a coluna para trás, ela faz a extensão nesse músculo, nessa musculatura ilíaca, e a gente comumente tem uma dor bem no pé da virilha, né? Uma fisgada grande no pé da virilha, é exatamente nesse momento de extensão. Ele faz de extensão, de crescimento, né? Ele tem ação de flexão da articulação do quadril, tá? O músculo da região medial da coxa, a gente tem o músculo grácil, o músculo pectíneo e o músculo adutor longo. O grácil, ele vai fazer a adução da coxa e a flexão da perna. O músculo pectíneo, ele vai fazer a adução e flexão da coxa. E o músculo adutor longo, ele vai fazer a adução e rotação lateral da coxa, tá? Então, são esses aqui que a gente acabou de mencionar, tá? Aqui, o músculo adutor curto, né? Ele vai ter ação de adução da coxa, esse adductor brevis aqui, certo? Ele é mais interno, né? O músculo adutor magno, ele tem ação de adução e rotação lateral da coxa, flete e estende a coxa. E o músculo obturador externo, ele faz a rotação lateral e estabiliza a articulação do quadril, tá? Só um minuto de novo, gente. Bom,
Alguém está escutando a aula? Não estou escutando mais nada. Não, o meu computador aqui travou. A aula. Por isso que vocês não estão escutando nada. Não, eu não. Agora eu estou. Não, pois é, mas é por conta disso que eu acabei de falar, viu? Ok. Só um minutinho que já estou conseguindo aqui resolver. Estou restaurando aqui o. Não sei que agora dê certo. Gente, não estou conseguindo aqui mais colocar. Não passa a. Vou tentar ver se. Também já está no nosso horário. A gente dá continuidade. Faltando só mesmo agora a parte da perna, né? E dos pés, para a gente concluir a parte de musculatura de forma completa, tá certo? Eu vou fazer aqui a chamada. Helen. Alexia. A Francisca? É. Presença. A Andrine. Presente. Raquel Mesquita. Raquel Teixeira. Presente. Davi. Hugo. Tiago. Vitor. Gisele. João Paulo. Kelvis. Presente, João Paulo. Tá. Keila. Larissa. Leidiane. Leonardo. Lindalva. Lúcia. Luciele. Presente.
Fatinha, Livramento, Presente. Erivanda, Presente. Kelmiane, Presente, Arivanda, viu, professor? tá. Maria Luísa, Presente. Maria Maciela, Presente. Paula Regina, Presente. Moésio, Paula Regina presente, Raimundo Nonato, Rafael, Raíssa, Reinan, Silmara, Tássia e Rosane. Bom, gente, então, vou parar aqui a gravação. A gente se encontra na quinta-feira, tá?